Olá, o Gazeteiro está com a Coronel Rita Aparecida de Oliveira. Nesta quinta-feira, a Coronel Rita Aparecida, mais outras policiais militares, também policiais civis, fizeram uma manifestação em frente ao Tribunal de Justiça por conta do julgamento da apelação do famoso caso do doutor Bacana, que a sociedade toda acompanhou, e isso aconteceu anos atrás. Coronel, vocês fizeram um movimento. O que aconteceu hoje que parou tudo, segurou tudo? O doutor Bacana foi absolvido pela Justiça Militar, mas foi anulado pelo Tribunal de Justiça, e agora vamos ter novos julgamentos, ou um novo julgamento do caso. E ele foi absolvido na primeira. A senhora poderia dar um panorama inicial do caso para as pessoas que ainda não acompanharam e o que aconteceu hoje, e desde já parabéns pelo trabalho da senhora no sentido de se fazer justiça nesse caso. José Roberto, primeiramente, obrigada aí pelo espaço no Gazeteiro. Sinto-me bem honrada de poder estarmos aí falando sobre este caso, que foi um caso sem precedentes na história dos 160 militar. O ano passado, exatamente no dia 24 de junho de 2021, infelizmente, na vara da Auditoria Militar, ele foi absolvido da denúncia de 30 mulheres. Inicialmente, na fase do inquérito policial militar, foram 45 mulheres, na sua grande maioria fardadas, militares estaduais, que ousaram, se despindo de sua dor, da sua privacidade, denunciá-lo por assédio sexual e atentado violento ao pudor. Mas isso em 2018. Na ocasião, houve uma prisão temporária, e depois, na sequência, ele foi posto em liberdade, enfim, denunciado por 30 mulheres, ele acabou sendo absolvido no Conselho Especial de Justiça Militar. Inconformadas, as policiais militares me procuraram e eu levei a situação aos presidentes das nossas associações representativas da nossa categoria. 6 associações, observando a gravidade da situação e a dor dessas mulheres, e o desrespeito para com as integrantes da corporação, se reuniram e nós iniciamos, e me colocaram como uma interlocutora para esta mobilização, que hoje tivemos essa grande vitória. A anulação desse julgamento representa muito. Agora as coisas vão ser conduzidas como devem ser. A justiça está prevalecendo. Porque não podia, não foi uma, não foram 2, não foram 3 mulheres, foram 45 na fase inicial do processo, na fase do inquérito policial militar. Mulheres, sim, eu só quero falar que mulheres que, no seu dia a dia, representam o Estado, que dão proteção para mulheres que são vítimas de N situações, e situações como elas foram vítimas. E quando elas pedem a proteção do Estado, o Estado lhes virou as costas. Então, hoje, realmente, para agradecer a Deus, e todas as pessoas que confiaram, toda a equipe que se juntou a nós, do corpo jurídico, das associações, das mulheres, dos sindicatos, enfim, essa grande mobilização nacional, que hoje o tribunal reconheceu que era preciso rever, e está determinando um novo julgamento.
quero me solidarizar com todas as mulheres que estão nessa luta e dizer à senhora muito obrigado, né? Porque com pessoas como a senhora à frente de um caso desse, porque se não tiver determinação, não tiver vontade, não tiver coragem, né, coronel, talvez isso ia ficar. Mas como policial, como é que as policiais militares, como é que elas se sentiram depois que a própria justiça militar absolveu o doutor Bacana, absolveu esse cara, e como é que vocês se sentiram? Mas deve ter ficado muito mal, né? Olha, José Roberto, né, é difícil até você aquilatar o sentimento das vítimas, mesmo que você se coloque no lugar, não tem como. A partir do momento em que as associações tomaram essa decisão de irmos à luta para buscar justiça, nós fomos exatamente para Cascavel e Foz do Iguaçu, no local em cujos quartéis ele cometeu essas barbaridades, entende? Nos consultórios médicos dos quartéis de Cascavel e Foz do Iguaçu. E tivemos a oportunidade de ouvir, de sentar com algumas vítimas e ouvir o sentimento dessas mulheres. É um sentimento de dor, é um sentimento de angústia, de abandono, de abandono. Elas estavam simplesmente desacreditadas em tudo, especialmente na justiça. E nós dissemos, não, a partir de agora vocês não estão mais sozinhas. Nós vamos caminhar com vocês. Vamos resgatar a confiança dessas mulheres, que elas não queriam mais nem ouvir falar do caso, porque foram tratadas com total desrespeito no curso do processo. Hoje estava em segredo de justiça. Mas não aconteceu dessa forma. E não vai acontecer mais. Vai ser, se é segredo de justiça, essas vítimas, essas mulheres, se elas tiverem que ser ouvidas novamente, elas vão ser respeitadas na sua integridade. Elas não vão ficar expostas com o doutor Bacana do lado, ainda tirando sarrinho. Coronel, daqui para frente, novos julgamentos. Evidentemente, essa vitória é para, né, vibrar, mas o jogo continua. E a expectativa da senhora, das mulheres que estão integradas nesse movimento, vamos dizer assim, para se fazer justiça no caso do doutor Bacana. José Roberto, a gente não espera outra decisão desse julgamento, outro resultado, que não seja a condenação dele. Uma justa condenação. Nós não queremos nada mais, nada menos. Queremos apenas que se faça justiça. Por quê, José Roberto? É um caso, como eu disse, sem precedente, em mais de 167 anos da Polícia Militar, e especialmente 45 anos nós estamos fazendo agora na polícia, do ingresso da primeira turma. É como se eu me sinto, eu agora vou me colocar como uma militar estadual, a mulher militar estadual. É como se tivesse rasgado esses 45 anos de história que nós construímos com muita luta, com muita labuta na Polícia Militar, como se a história das mulheres fosse rasgada e jogada no lixo, total desrespeito. Então, nós queremos, sim, justiça, respeito e recuperar a dignidade da mulher militar estadual e, por sua vez, servir de exemplo para todas as categorias e para todos os segmentos. O exemplo de quê? De que a mulher não pode se calar. E a mulher tem que se unir. Nós precisamos, sim, não só das mulheres, nós precisamos dos homens de bem, que é a sua grande maioria, que se somem conosco como estão nesta luta. Porque a Coronel Aparecida foi uma representante das 6 associações, que os homens são os presidentes, mas eles acreditam na justiça e acreditaram que tinha que ser revisto porque uma grande injustiça havia sido feita. Então, realmente, o que nós queremos é que mais mulheres se unam, nós vamos continuar mobilizadas e nós vamos acompanhar passo a passo
os atos do novo julgamento, do novo processo para se preparar o julgamento, entende? E tenho certeza que dessa vez nós vamos ter uma decisão diferente. Ele terá uma justa condenação. É o que esperamos. E daí, pelo que a senhora está colocando, voltando à estaca zero, né? Esses processos vão correr, novos inquéritos, isso tudo lá em Cascavel e Foz do Iguaçu, não é isso? Nos locais? Não, na Justiça Militar Estadual aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. Isso, Perfeito. na Justiça Militar Estadual. Perfeito. Então, eu quero parabenizar a senhora por estar liderando esse movimento em favor da mulher e sinceridade, né? Ser mulher já é complicado nessa sociedade. E ser mulher militar, policial, deve ser mais ainda, né? Porque quando acontece uma coisa dessa, vocês que procuram fazer justiça, combater o crime nas esquinas, nas avenidas do estado inteiro, aí quando vocês sofrem, né, numa situação dessa, essas mulheres, só disse, mais de 30 mulheres foram abusadas ou assediadas sexualmente? Zé Roberto, e te digo mais, esse caso é que para servir de exemplo. Eu falo sim, que os canalhas de plantão que não deveriam envergar uma farda, coloquem as suas barbas de molho, porque nós estamos de olho. Porque esse é um caso que já foi julgado e nós estamos conseguindo que volte para ser revisto. Mas as situações que estão em curso, outras situações, outros casos que as militares estão com medo de denunciar. E com razão, porque se 45 ousaram fazer a denúncia e não deu em nada, como é que duas sozinha, uma cabo, uma soldado, a mesma oficial, como é que ela vai romper esse sistema? O comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Hudson, isso foi ano passado, no dia 24 de maio, logo depois que ele assumiu, ele determinou uma comissão para exatamente regulamentar a questão do assédio moral e sexual dentro da corporação. Porque não é apenas o assédio sexual, Zé Roberto. O assédio moral praticamente uma situação que é diária, não só na Polícia Militar, mas na Polícia Militar, em razão até do nosso sistema, às vezes ela é mais cruel ainda. E tem muitos casos, homens e mulheres, são vítimas do assédio moral. Mas, infelizmente, eu digo infelizmente até para as mulheres, não que o homem também não possa ser vítima, ele o assédio sexual, mas a grande maioria são as mulheres. Não só da Polícia Militar, mas o segmento de segurança pública e de um modo geral. Então, nós temos que combater todo tipo de violência. Eu estou dizendo que esta situação em si é para servir de exemplo de que as mulheres não podem se calar, não devem se calar, e se sentirem medo, que procurem ajuda em suas associações, peça apoio, não se sintam sozinhas. E eu me coloco sempre à disposição. Eu cumpri a minha jornada na Polícia Militar, fiz parte da primeira turma. Já estou há mais de 12 anos na reserva, mas não parei um dia. Parabéns. E eu acompanho a dor, muitas vezes, não só das mulheres, mas dos homens também, que pedem socorro, que se sentem oprimido, ou oprimido, e muitas vezes tem medo, se cala por medo, sofre, fica doente. A doença aqui, mental, muitas vezes, não é só em decorrência do combate no front, é da opressão que o policial militar, o bombeiro militar sofre na caserna. E eu digo uma coisa para a senhora, como a senhora colocou, é algo que fica marcado na consciência da pessoa, se ela durar 100 anos, ela nunca vai esquecer. É uma coisa que... E a pessoa fica indignada, e se sente muito mal mesmo, né? Não tem como não ter justiça num caso desse. Olha, a senhora está de parabéns, todo mundo está de parabéns, as mulheres do Paraná estão de parabéns,
E eu quero aqui, simplesmente, me colocar à disposição sempre desse caso e qualquer outro que a senhora ache importante colocar, chama o gazeteiro que nós vamos falar. Olha, estou aqui à disposição e eu quero lhe dar um abraço via online pela vitória de hoje. Que a vitória de hoje seja realmente uma virada para que a gente possa diminuir, pelo menos, essas injustiças que ainda existem e existem muito. Muito obrigada, Zé. E eu quero, só para finalizar também, não posso, tenho que fazer uma diferença especial ao corpo jurídico das nossas associações, que se habilitaram como assistente da acusação e, junto com o Ministério Público, fizeram também a parte deles com louvor. Então, como eu disse, foi um grande trabalho de equipe. Jurídico, nós, as mulheres, as associações, os homens de bem, somando conosco. E Deus abençoe. Obrigada pelo espaço e vamos em frente. Tenha certeza, nós não vamos ficar conectados, né? E qualquer situação, eu lhe procuro. Vou contar sempre com o seu apoio. Muito obrigada, mais uma vez, por esse espaço tão precioso para nós estarmos falando de causas que nós precisamos falar sem medo de ser feliz, porque senão a gente não consegue transformar a nossa sociedade naquilo que nós queremos, uma sociedade justa, em que os homens e as mulheres vivam em paz e não fiquem doentes por serem oprimidos, principalmente nos seus respectivos setores de trabalho.